Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou deixar algumas dicas de como que a gente pode tratar o quadro de acne, quadro de espinhas, sem manchar a nossa pele, sem ter realmente as temidas manchas e cicatrizes de pele provenientes do quadro de acne. Bom, importante a gente sempre entender que a gente tem vários graus, né, vários tipos de acne, então cada paciente, cada um de vocês vai ter um acometimento. Muitas vezes, quando a gente só tem cravinhos, por exemplo, aqueles comedões que a gente chama, a gente não se preocupa tanto quanto a questão de manchas, né? Não são geralmente lesões inflamatórias, então a gente acaba não tendo tanto esse prejuízo. Agora, quadros inflamatórios, com aquelas pápulas, né, as bolinhas avermelhadas, as espinhas mesmo, aquelas amarelinhas com pus, aí sim a gente já tem um quadro de acne inflamatória. Tudo que é inflamatório para o nosso corpo, no caso para a nossa pele, pode deixar mancha, pode fazer uma hipercromia pós-inflamatória, que a gente chama, que é essa mancha depois de uma espinha, depois de um machucadinho, então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Algumas peles têm tendência a ter acne e outras não, e algumas têm tendência a manchar e pigmentar e outras não. Então, muitas vezes a gente vê alguns pacientes com quadro de acne moderado, um quadro grave, mas não tem muitas manchas. Faz o tratamento, às vezes toma isotretinoína, Rocutan, e a pele fica ali sem nenhuma sequela, sem nenhuma mancha e nem cicatriz. Alguns pacientes muitas vezes têm duas, três espinhas no rosto e cada uma dessas daí deixa uma mancha mais escura, persistente, que demora meses muitas vezes para assumir. Então, vai variar bastante isso quanto ao seu tipo de pele. E o que a gente preconiza sempre, independente do grau de acne e do tipo de pele? A utilização do protetor solar. Protetor é o único componente do nosso dia que vai evitar que essa manchinha, que essa cicatriz fique mais pigmentada, fique mais manchada. A gente tem ácido, tem clareador, tem várias coisas que vão amenizar? Sim, mas o que evita que essa piora, né, evita essa progressão é o protetor solar que é indispensável todos os dias. Além disso, claro, para o paciente que está com quadro de acne, a gente tem que tratar essas lesões dele, essa oleosidade em excesso. Para isso, a gente tem já alguns vídeos falando sobre isso também, mas o foco principal vai ser no uso de um sabonete de rosto, um gel de limpeza específico, que já contém algum ácido na sua composição, um sérum que tem esse controle de oleosidade, de cravos, de espinha, essa ação mais anti-inflamatória, e muitos desses ácidos já têm uma ação clareadora também, então a gente já consegue ter no mesmo produto multifunções e a gente já fazer esse controle de uma maneira mais fácil. A hidratação da pele também é fundamental, ela interfere bastante no quanto essa pele pode pigmentar. Uma pele mais ressecada, sem a hidratação correta, tende a manchar mais, pigmentar mais do que uma pele devidamente hidratada. Então são todos aspectos na rotininha de skincare que são individuais de cada paciente, de cada um de vocês. Então a gente tem que estar ali na consulta, entender, olhar, enxergar para a gente realmente conseguir definir e prescrever a melhor rotina de skincare. Mas, via de regra, a maioria desses sérums anti-acne já vão ter uma ação clareadora também, ainda que menor do que os clareadores específicos mesmo. Mas a gente sempre pode associar, muitas vezes, um produto anti-acne durante o dia, por exemplo, e à noite um clareador, ou vice-versa, ou associar em duas etapas, né, da nossa rotininha, um clareador, já ir realmente fazendo esse complemento. Outro ponto importante que vai além da nossa rotininha de produtos é principalmente relacionada à manipulação das lesões. Pacientes que têm um quadro de acne, que ficam cutucando, espremendo, apertando, muitas vezes tendem a manchar. Nem sempre, às vezes o paciente não cutuca nem nada e acaba manchando por conta desse processo inflamatório. Mas quanto mais a gente cutucar, mais cicatriz a gente deixa, forma aquelas casquinhas e isso tende a manchar e pigmentar ainda mais. Então, ter um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? É outro ponto importante. Outro ponto importante é entender o nosso organismo como um todo. Se você é uma pessoa que tem um organismo muito inflamado, é sedentário, está em sobrepeso, tem diabetes, tem uma alimentação desregrada, tudo isso vai fazer com que você manche mais, com que você pigmente mais. Então, são outros aspectos que a gente sempre tem que avaliar e considerar junto ao paciente para ter uma melhora ainda mais nesses resultados, tanto de tratamento de acne, tanto de tratamento de manchas e de cicatrizes pós-acne. E além disso, claro, para complementar, a gente tem procedimentos estéticos, algumas luzes de LED que geram um efeito anti-inflamatório para a gente controlar as espinhas e também manchar menos. A gente tem alguns ácidos que podem ser utilizados, alguns lasers, tudo isso daí realmente vai ser uma associação microagulhamento, uma associação de procedimentos que podem trazer benefícios a mais, mas isso vai depender do que você já está usando de rotina de skincare, qual o tipo da sua pele, a sua tendência de pigmentação. Por exemplo, se você é um paciente que está utilizando a isotretinoína, o Rocutan, alguns ácidos podem ser muito fortes, muito abrasivos para a sua pele, então ao invés de clarear ou desinflamar, a gente pode ter uma piora, uma irritação, uma sensibilidade.
Então a gente tem algumas peculiaridades quanto à individualidade de cada tipo de pele. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Nem tudo vai ser utilizado para todos os pacientes. E eu quero saber de vocês, o que vocês têm utilizado, vocês que tiveram um quadro de acne no passado e hoje tem muitas manchas, como vocês têm tratado? Deixe aqui nos comentários, compartilhem com a gente suas experiências, os produtos, o que funcionou, o que não funcionou. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.